Bem-vindo ao nosso Clínica da Alma de hoje, os pastores Rogério e Rogerinho. Rogerinho. Sejam bem-vindos mais uma vez, viu? Obrigado. Bom tê-los conosco. Hoje nós vamos dar seguimento a um tema que já começamos em outros programas, né, falando sobre as causas das más relações interpessoais e o que gera isso. Hoje vamos falar sobre injustiça, falta de paz. Falta de paz. Vamos ver se der para a gente entrar ainda na parte de comunicação, a gente entra, né? Talvez não dê o tempo necessário para isso. Mas seria bom a gente começar com um versículo, Jean. O texto é Romanos capítulo 14, no verso 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, esse texto ele fala a respeito daquilo que fundamenta o reino de Deus. E o reino de Deus, além dele ser fundamentado em paz e justiça, é um reino que se estabelece através desses relacionamentos interpessoais. Então, nós estamos falando sobre aquilo que dificulta, né, esses relacionamentos interpessoais e a ação de Satanás tentando fazer exatamente com que essas relações sejam relações que não frutifiquem, que não gerem crescimento e que não conduz as pessoas a viver aquilo que elas poderiam realmente viver, cumprindo o propósito de Deus, que é se relacionando tanto com Deus, tanto com elas mesmas. Então, ontem nós falamos a respeito da mentira, né? Que Satanás, o pai da mentira, e ele vai interferir no nosso relacionamento, tanto com Deus, né, trazendo mentiras a respeito de Deus, mentiras a respeito de nós mesmos e mentira a respeito dos outros. Então, hoje nós vamos abordar essa questão, tanto da injustiça quanto da falta de paz. Agora, a injustiça ela é muito ampla e quando a gente fala da palavra justiça ou injustiça, a gente é remetido muito às questões, aos relacionamentos sociais, né? Isso. Mas é óbvio que quando se fala de relacionamento interpessoal, nós estamos falando de diferentes níveis de relação. Claro. Mas dentro de casa, por exemplo, é muito simples de cometer injustiça, mais do que se pensa, né? Verdade. Com pequenas coisas a gente pode estar sendo injusto com alguém. Claro. Quando a gente cerceia, por exemplo, o direito de resposta de um filho, por exemplo. De liberdade. Expressão. E uma das coisas que eu acho que, assim, que mais gera, né, a amargura no coração das pessoas é justamente a injustiça. A injustiça, ela gera um sentimento de amargura, aí vem a decepção, vem o sentimento de traição. Então, essa tem sido uma das maiores investidas do inimigo, para quê? Para afetar os relacionamentos, gerando essas raízes de amargura, que inclusive nós já falamos aqui, né? E isso vai ferindo as pessoas. E uma das reações, interessante, né? Que no momento que, por exemplo, você se sente traído, ou rejeitado, ou se sente, na realidade, injustiçado por alguém, a tendência natural nossa, do ser humano, é o quê? De nós revidarmos, de alguma forma. Não é? A não ser que nós sejamos muito bem tratados dessa área de injustiça ou de raiz de amargura, porque a tendência natural é a gente tentar fazer justiça com as próprias mãos. Isso, você chegou exatamente. A justiça própria. Que é a justiça própria, que vai gerar o quê? Mais sentimento de injustiça e mais o quê? Distanciamento das pessoas. Eu tenho uma pergunta em cima disso, antes só queria convidar o pessoal de casa para participar com a gente. Você que está acompanhando a programação ao vivo, pode ligar 3253-3320, dar a sua opinião, comentar, fazer perguntas. É possível que alguém esteja assistindo o programa reprisado, você pode participar pelo nosso Twitter e e-mail também, @Clínica da Alma, e o e-mail clinicadaalma@redsuper.com.br. A pergunta é a seguinte, a injustiça, ela se dá quando eu tenho uma incompatibilidade de opinião, de visão, porque para alguém tal coisa é justa, para outra pessoa pode não ser justa. O que vocês poderiam dizer para o telespectador? Qual que seria o ponto comum? Porque nós temos que partir de um ponto comum, né? Vamos pegar lá o nosso Supremo Tribunal. Tem a Constituição, tem o Código Penal, que é o ponto comum para todo mundo, né? O que regula, é o que limita as relações interpessoais aí fora na sociedade. Mas, para nós, dessa perspectiva cristã, como que a gente poderia dar para as pessoas de casa esse ponto comum para que haja justiça, né? Para que eu não pense que o que é justo para mim, para outro pode ser injustiça? Uma das questões que a gente precisa
realmente pensar é com relação aos parâmetros. Qual deve ser esse parâmetro? Eu acho que foi o foco da sua pergunta. Então, primeiro, o parâmetro nosso é a palavra de Deus e o propósito de Deus. Então, quando Deus ele criou o homem, ele estabeleceu dentro do próprio ser necessidades de relacionamento. Então, Deus sabe exatamente quais são os níveis de necessidades que cada um tem e que precisam ser supridas através desses relacionamentos interpessoais. Então, quando nós nos distanciamos do propósito de Deus e daquilo que é o plano original de Deus, nós vamos correr o risco de realmente nos distanciarmos do padrão. Nós perdemos esse padrão. E é exatamente aí que entra as armadilhas de Satanás, estabelecendo nas brechas um padrão diferenciado para contaminar, porque é muito isso, contaminar aquilo que é a verdade. Porque a verdade, ela deve ser a nossa referência. E aonde está essa verdade? Essa verdade está em Deus, essa verdade está no propósito de Deus, essa verdade está na vontade de Deus, porque Deus, ele nos conhece. Então, vale dizer que quando alguém se sente injustiçado, a pessoa, ao invés de tentar fazer justiça com as próprias mãos, de se justificar, ela deve buscar em Deus essa justiça. Exato. E a igreja, ela precisa manifestar o reino de Deus. E uma das manifestações do reino de Deus é a justiça. Então, a igreja, ou seja, os cristãos como um todo, eles precisam ser o quê? A extensão, ou seja, do sonho, do projeto de Deus, a nível de reino de Deus, estabelecendo a justiça. Ou seja, deve começar conosco, a igreja, ou seja, ela sendo essa referência na sociedade de justiça, da justiça do Senhor. Então, quando essas coisas acabam não acontecendo, ou mesmo a igreja se exime da sua responsabilidade nesse sentido, ela acaba muitas vezes gerando mais circunstâncias nesse sentido. Mas você tocou num ponto interessante, porque parece que a coisa fica um pouco subjetiva demais, né? Porque, às vezes, muitas atitudes são tomadas por questões de conveniência. Então, é conveniente dizer ou interpretar determinada verdade bíblica como justiça para mim aqui, porque eu estou nessa posição confortável. Claro. Então, para mim é conveniente interpretar, muitas vezes você vê situações assim de pessoas agindo assim, por conveniência, interpretar verdades bíblicas como se fosse justiça aplicada naquela situação para benefício próprio. Exatamente. Né? Mas isso, eu creio, Jean, que uma das coisas que mais fere as pessoas, e eu entendo isso como uma injustiça também, que muitas vezes nos relacionamentos interpessoais as pessoas são usadas pelos outros. Então, assim, é conveniente ter amizade com o Rogério, porque de uma certa forma me beneficia. Então, na realidade, eu estou usando essa amizade, entre aspas, para beneficiar-me de alguma forma, né? Onde eu vou ter lucro, né? Então, hoje em dia, o que mais acontece nos relacionamentos interpessoais é as pessoas sendo usadas. E no momento que já te supriu em tudo que aquilo que você acha que é bom para você, você descarta os relacionamentos, né? Então, enquanto que é interessante, a gente mantém, a gente alimenta, a gente supre. Mas no momento que não me beneficia mais ou não me supre mais, se descarta, né? E isso a gente percebe em todos os meios e todas as camadas de relacionamento, quer seja nas empresas, infelizmente a gente percebe muitas vezes isso nas igrejas, ou seja, até mesmo marido e mulher. Sim. E aí isso pode ser tido como pecado, inclusive, porque muitas coisas vão ser interpretadas de uma forma conveniente para cobrir pecado. Um caso para ilustrar o que nós estamos falando aqui, uma telespectadora que não quis se identificar, acabou de ligar para a nossa produção, contando a seguinte história. Ela era de uma outra religião e o namorado evangélico. Já está com ele, se não me falha a memória, há 7 anos, e o namorado evangélico e ela não. De um tempo para cá, ela se converteu, né, e está na igreja, está para ser batizada daqui a poucos dias, segundo a informação que foi nos dada, mas o namorado insiste em ter relacionamento íntimo com ela regularmente, né, e ela se sente incomodada por isso,
e hoje, mais ainda enquanto cristã evangélica, e ela não sabe o que fazer. E aí? E acontece muito, né? Tem acontecido muito, né? Então, na verdade, o meu entendimento é de que o que é maior para você? É o seu namorado? É o Senhor? Então, honrar o Senhor acima de todas as coisas está acima do seu relacionamento. Então, honrar a Deus acima de todas as coisas, então vem primeiro. Então, você honra a Deus acima de todas as coisas, você quer ser fiel ao que a palavra, as Escrituras ensinam, você se batizar, permanecer pura, santa, né, para o Senhor, e se Deus confirmar no seu coração que, ou seja, que é para estar com Ele, casar com Ele, então você vai ter esse relacionamento depois de casado. Eu já sou mais radical um tiquinho, por isso que eu deixei eles falarem primeiro, né? Porque eu já terminaria esse namoro logo e diria o seguinte, olha, porque eu penso assim, uma pessoa que me faz pecar, tendo consciência da palavra de Deus, para mim, pelo menos nesse momento, não serve para andar comigo, né? Então eu já terminaria o namoro logo, independente se é o rapaz que está sugerindo pecado ou se é a moça. Terminaria o namoro e diria o seguinte, eu quero viver uma vida santa, principalmente para quem vai batizar agora. Claro. Já era para ter